A numerologia bíblica consiste em analisar o uso simbólico de números na Bíblia. Diversas pesquisas acadêmicas se dedicam a interpretar o significado dos números, que são frequentemente destacados em eventos significativos. Os números mais comumente examinados nesse estudo são 3, 7, 12 e 40, devido à sua recorrência em situações relevantes. Neste vídeo, iremos abordar o significado específico do número 7 na Bíblia. Deus utiliza sinais e símbolos para transmitir conceitos profundos. Por exemplo, durante o dilúvio, ao fazer cessar a chuva, Deus escolheu o arco-íris como um sinal de que nunca mais inundaria toda a terra. O arco-íris, além de ser um fenômeno real, simboliza a promessa divina a Noé e à humanidade. Outro exemplo é o uso do pão como representação da presença de Deus com seu povo. Números 4:7, do dom da vida eterna, João 6:35, e do corpo de Cristo partido como sacrifício pelos pecados, Mateus 26:26. O arco-íris e o pão são símbolos evidentes nas Escrituras, enquanto alguns números, como o 7, parecem ter significados menos óbvios, mas são frequentemente destacados em contextos relevantes, enfatizando sua importância no texto bíblico. Em relação ao número 7, o planeta inteiro em toda a história segue o padrão de Deus de 7 dias em uma semana. Existem as 7 maravilhas do mundo, os 7 pecados capitais. O Alcorão fala de 7 céus. Os muçulmanos caminham 7 vezes ao redor da Kaaba, em Meca. No hinduísmo, existem 7 mundos superiores e 7 submundos. No budismo, o Buda recém-nascido se levanta e dá 7 passos. Na cultura chinesa, o 7 representa o Yin e Yang, combinados com os 5 elementos água, fogo, terra, madeira e metal, e os antigos babilônios consideravam o número 7 mágico. O número 7 também é um número primo, o que significa que só é divisível por 1 e por ele mesmo. E há 7 operações matemáticas básicas: adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, raiz quadrada e fatorial. O número 7 está em quase todos os lugares que você olha, até mesmo em nossas histórias, nos contos de fadas e no folclore. O número 7 faz sua primeira aparição na Bíblia no contexto da semana da criação descrita em Gênesis 1. Nesse relato, Deus dedica 6 dias à formação dos céus e da terra, reservando o 7º dia para o descanso. Esse padrão estabelece o modelo para a semana de 7 dias, uma prática observada em todo o mundo até os dias de hoje. O 7º dia foi designado para ser guardado por Israel, sendo o sábado um dia sagrado de repouso, como prescrito em Deuteronômio 5:12. Assim, no início da Bíblia, o número 7 simboliza a ideia de algo estar concluído ou totalmente realizado. Essa associação persiste ao longo da narrativa, uma vez que o número 7 é frequentemente encontrado em situações relacionadas à plenitude ou perfeição divina. Podemos observar essa simbologia na instrução de que os animais devem ter pelo menos 7 dias de idade antes de serem usados para o sacrifício. Êxodo 22:30. Na ordem dada ao leproso Naamã de banhar-se no rio Jordão 7 vezes para atingir a purificação completa. Segundo Reis 5:10. E na orientação para Josué marchar ao redor de Jericó por 7 dias, realizando 7 voltas no 7º dia, enquanto 7 sacerdotes tocavam 7 trombetas fora dos muros da cidade. Josué 6:3-4. Nessas instâncias, o número 7 denota a conclusão de algum tipo, indicando o cumprimento de um mandato divino. O número 7, ao longo da Bíblia, frequentemente simboliza a perfeição de eventos ou elementos. Na palavra de Deus, o número 7 possui uma significância especial, pois está intrinsecamente ligado ao ato da criação, representando plenitude e abrangência, tanto em termos físicos quanto espirituais. Gênesis 7:2 nos diz que 7 espécies de cada animal limpo estavam na arca.
Deus comanda 7 espécies no palácio do tabernáculo. Em Isaías 11, 2 a 7, encontramos 7 qualidades do Messias. O livro de Provérbios 6, 16 a 19, lista 7 coisas que são consideradas detestáveis por Deus, semelhante a Mateus 13, que encontramos 7 parábolas, e no capítulo 23, encontramos 7 maldades. Na profecia de Daniel, um período de 70 semanas é mencionado, enquanto Jeremias 29, 10 profetiza que o povo ficaria cativo 70 anos em Babilônia. Além disso, o ano da jubilação era destinado a vir após o ano 49, que é equivalente a 7 vezes 7. Levítico 25.8. O simbolismo do número 7, por vezes, oferece grande conforto, como quando Jesus se declara 7 vezes como Eu Sou no Evangelho de João. Em outras ocasiões, ele nos desafia, como quando Jesus instrui Pedro a perdoar um transgressor 70 vezes 7, Mateus 18, 22. Contudo, existem passagens em que o número 7 está associado ao julgamento divino, como nas 7 taças da grande tribulação, mencionadas em Apocalipse 16, 1, ou no aviso de Deus a Israel em Levítico 26, 18. Curiosamente, o ser humano foi criado no 6º dia da criação, e em algumas passagens bíblicas, o número 6 é associado à humanidade. No livro do Apocalipse, o número da besta é identificado como o número de um homem, sendo este 666, Apocalipse 13, 18. Enquanto o número 7 é atribuído a Deus, o 6 é associado ao homem. O 6 está sempre abaixo do 7, refletindo a realidade expressa em todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Assim como o homem não é Deus, o número 6 não é o número 7, destacando a diferença entre ambos. No total, o número 7 é mencionado na Bíblia em mais de 700 ocasiões. Se considerarmos também palavras relacionadas ao 7, como 7 vezes, 70 ou 700, a contagem se eleva ainda mais. É importante ressaltar que nem todas as referências ao número 7 na Bíblia carregam um significado simbólico mais profundo. Às vezes, um 7 é apenas um 7, e é prudente exercer cautela ao atribuir significados simbólicos a textos, especialmente quando as Escrituras não especificam tais interpretações. Por isso, devemos ter cuidado para não acrescentar a nossa própria interpretação do que significa o número 7. Isso é perigoso. Nunca devemos acrescentar nada às Escrituras. Algumas pessoas desenvolvem uma obsessão por temas específicos, como o número 7, o Apocalipse, o sábado, o óleo, ou até mesmo temas como a trombeta dos israelitas. Em alguns casos, atribuem todas as situações ao diabo, evitando lidar com suas próprias fraquezas e pecados. Essa obsessão pode levar a uma distração significativa, chegando ao ponto em que a pessoa fica tão absorvida por um único tema que acaba perdendo de vista o contexto mais amplo da Bíblia. Isso pode resultar em uma perda de perspectiva espiritual e permitir que outras preocupações dominem, desviando a atenção do ensinamento global da Bíblia. Existem momentos em que parece que Deus está transmitindo a ideia de plenitude, perfeição e totalidade divina por meio do número 7 e em outros não. O mais interessante disso tudo é como o número 7 é usado no livro do Apocalipse. Há referências às 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, entre outras ocorrências simbólicas. Essas repetições do número 7 no livro do Apocalipse são quase como se estivessem destacando para nós a conclusão e perfeição do plano final de Deus, seu plano de redenção e julgamento. O número 7 aponta para a santidade, conclusão da ordem divina. A perfeição divina e, em última análise, aponta para Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem com os amigos e comentem abaixo o que vocês acham que representa o número 7 na Bíblia. Até a próxima!
e que a busca pela verdade continue guiando nossas reflexões.